Olá, meu nome é Vitor Ramos e esse é meu vídeo para a Semana de Iniciação Científica da UERJ de 2021. O tema dessa apresentação é a classificação estelar por meio de máquinas de vetores de suporte. A ideia desse trabalho é gerar separações em diagramas Hesperon-Russell usando máquinas de vetores de suporte, também conhecidas como SVMs, aplicadas aos objetos da base de dados Higgs. A forma observacional do diagrama Hesperon-Russell relaciona a magnitude absoluta ao índice de cor, que é uma função da temperatura das estrelas. Assim, cada tipo de estrela ocupa uma região diferente do diagrama. A base de dados Higgs combina os catálogos Hipparcos, Yale, Brightstar e Gliese, e contém dados sobre magnitude absoluta, índice de cor e descrições dos espectros das estrelas, além de outras grandezas. Essas descrições seguem o sistema Morgan-Queneau de classificação estelar e são ligadas aos tipos de estrela, que são usados como rótulos nos treinamentos dos modelos. O sistema Morgan-Queneau caracteriza estrelas em relação à temperatura, luminosidade e peculiaridades espectrais. A classe de luminosidade é relacionada ao tipo de estrela. Foi criado um algoritmo que avalia a classe de luminosidade e retorna o tipo de estrela. Nem todos dos 150 mil objetos da base de dados puderam ser interpretados, restando em torno de 50 mil após a implementação do algoritmo. As SVMs são um modelo de classificação em machine learning. A ideia destes classificadores é encontrar a maior margem de separação entre dois grupos, separando-os através de um hiperplano. As SVMs usam somente os vetores de suporte, que são os pontos às margens da separação, para criar a classificação, o que as torna muito eficientes. As SVMs dependem de dois hiperparâmetros e uma função kernel para gerar as separações. O primeiro hiperparâmetro é chamado de C e regula a quantidade de pontos que podem ser classificados incorretamente durante o treinamento. Permitir alguns erros durante o treinamento pode evitar o overfitting, situação na qual o modelo se adequa demais aos dados de treinamento e acaba perdendo a capacidade de generalização. Por outro lado, permitir erros demais durante o treinamento diminui a precisão do modelo, ou seja, a quantidade de pontos classificados corretamente. O segundo hiperparâmetro é chamado de gama e é descrito como o inverso do raio de influência de cada ponto sobre o modelo. Valores muito altos também podem causar overfitting, sacrificando a capacidade de generalização. Este hiperparâmetro não se aplica ao kernel linear. As funções kernel definem transformações sobre os dados para uma nova dimensão, permitindo a classificação em casos não linearmente separáveis. Essas funções alteram dramaticamente o formato das separações. Antes da classificação, os dados foram reescalonados, colocando magnitude absoluta e índice de cor em intervalos entre 0 e 1. Os dados foram separados em grupos de treinamento e teste, então classificados. A precisão de cada modelo é dada pela quantidade de pontos classificados corretamente no conjunto de teste. Devido à grande variação na quantidade de objetos de cada tipo na base de dados, foi necessário juntar alguns tipos em grupos. Foram analisados casos de 3 grupos, sendo eles gigantes, sequência principal e anãs, e casos de 4 grupos, incluindo o grupo de supergigantes. Os modelos gerados com kernel linear foram usados como modelos de brinquedo, e as classificações com esse kernel foram feitas usando somente 5% dos dados, 4% para treinamento e 1% para teste. O kernel gaussiano, também conhecido como RBF, foi escolhido pela sua generalidade, e as classificações com esse kernel usaram 85% dos pontos para treinamento e 15% para teste. A escolha dos hiperparâmetros C e gama foi feita usando grid searches, um método de procura exaustiva sobre um conjunto de parâmetros que retorna o conjunto mais preciso. As separações foram representadas pelas cores do plano de fundo. O caso linear de 3 classes apresenta uma separação apropriada, mas pouco robusta por usar poucos pontos para a classificação. O caso linear de 4 classes apresentou muita dificuldade em reconhecer a região de supergigantes, necessitando de valores altos do hiperparâmetro C, o que levou a altos tempos de treinamento. O conjunto de maior precisão, no caso RBF de 3 classes, sofreu de overfitting. A classificação mais realista foi obtida com outro conjunto de parâmetros, com precisão levemente menor. O caso RBF de 4 classes também apresentou dificuldade na classificação, e a mais precisa também foi propensa a overfitting. As SVMs apresentaram dificuldade em gerar separações em casos de 4 classes. O caso RBF de 3 classes é similar visualmente ao caso linear de 3 classes, mas é mais robusto, sendo o modelo que ofereceu a melhor separação. O método de multicamadas pode ser uma solução para a dificuldade de criar boas separações com muitas classes.